mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já sabia quem éramos. E hoje eu sou grato porque eu posso partilhar dessa palavra. Aleluia. Eu posso distribuir daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que o Senhor vai fazer ainda na nossa vida, porque a obra está inacabada. Paulo diz que a obra ainda não está completa. Por quê? Porque o pastor Luiz disse uma frase aqui. É bom que nós estejamos santificados, mas que quando estivermos santificados, estejamos preparados, porque aqui não será mais a nossa morada. Aleluia. Quando nós alcançamos a estatura de varão perfeito, ele nos recolhe, ele nos leva de volta para casa. Porque aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. E é uma passagem muito rápida, porque algumas pessoas celebram 102, 103, 105 anos. Mas o que é isso diante da eternidade? O que é 200 anos? O que são 900 anos como Matusalém? Diante da eternidade, diante da grandeza de Deus. É insignificante, porque é indescritível a grandeza, a majestade, a glória que o Senhor tem reservado com Ele para aqueles que o amam. E é por isso que nós estamos aqui, para agradecer, para adorar. E às vezes nós esquecemos disso, porque vêm os problemas, vêm as desconstruções que a vida traz para nós. Mas Paulo, nesse texto, ele diz que Deus é encarregado em construir. Aleluia. O tempo aqui é contra nós, porque o tempo aqui é de desconstrução. Por que de desconstrução? O salmista, ele disse isso lá no Salmo 30, no verso 5. Ele diz que a noite é de desconstrução, é de choro, é de pranto, é de lamento. Mas o dia, o sol da justiça, é de construção, é de alegria, é de esperança, é certeza de que algo melhor nos é reservado, nos é preparado. Então, meu irmão, se você está passando por dias de desconstruções, por dias de prova, de choro, de pranto, não se preocupe, porque vai chegar o dia que o sol da justiça brilhará sobre você. Quando esse sol brilhar, nós nos alegraremos. Mas é por isso que hoje eu quero partilhar essa palavra. Que nós temos que nos preparar. Nós temos que estar pronto para esse dia. Porque às vezes nós estamos vivendo no meio ou em meios que estão nos desconstruindo. O provérbio diz que muitas vezes nós, convivendo com pessoas erradas, nos tornamos iguais a elas. E Paulo disse isso em Coríntios 15, 30 ao 33, que a nossa vida, o nosso relacionamento, ele é gerado pelo meio em que nós vivemos. O Freud, ele diz que o homem, ele é produto do meio que ele vive. Mas Paulo diz que as más conversações, elas também destroem. Aleluia. Só que as boas conversações também constroem. Os bons relacionamentos, eles constroem. A boa convivência, o que nós chamamos na igreja de koinonia. E o escritor de Hebreus diz que não falte entre nós o quê? Koinonia. Como é costume de alguns que se distanciando, ou seja, em estado de desconstrução, até dormem e morrem espiritualmente, porque deixou de congregar. E essa palavra congregar, irmão, não é só o fato de vir o culto. Não é o fato de eu estar pregando, ou cantando, ou fazendo qualquer coisa litúrgica no templo.
Esse congregar é eu ser luz no meio das trevas. Aleluia. É aonde eu chegar, eu mudar o ambiente que está em desconstrução. Se a conversa, se o relacionamento, se a convivência de um ambiente está em destruição, é necessário que chegue a luz para que esse ambiente comece a ser reconstruído. Aleluia. Aonde está havendo choro, aonde está havendo pranto, possa chegar a esperança, possa chegar a alegria, possa chegar o prazer, o qual a pessoa diz: eu prefiro estar um dia aqui do que 1000 fora dele. Porque neste ambiente tem comunhão, neste ambiente tem esperança, neste ambiente tem alegria, neste ambiente tem a certeza de que ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria ela virá pelo amanhã. Glória a Deus, aleluia, Deus. Nós fomos alertados a isso. O Cristo de Deus nos alertou. João 16, 33. Neste mundo, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter, irmãos? Aflições. Mas o apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 7 da primeira epístola de Pedro, diz o quê? O que ele nos diz? Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. Aleluia. Neste mundo a gente pode ter aflições, neste mundo a gente passa prova, neste mundo a gente tem perdas, neste mundo a gente tem doença, neste mundo a gente tem lágrimas, neste mundo a gente tem dor, neste mundo a gente tem traição, neste mundo nós temos grandes decepções de pessoas que nós jamais imaginávamos que iriam nos decepcionar, e elas nos decepcionam. Verdade, Deus. Hoje eu estava lendo uma matéria de uma mãe que esquartejou o filho em Goiás. E aí uma pessoa escreve: mãe biológica qualquer uma pode ser, mas a mãe de afeto, de carinho são poucas. Mas o profeta Isaías já nos alertou acerca disso. Até uma mãe pode decepcionar o seu filho. Até uma mãe pode abandonar o seu filho. Até uma mãe pode esquartejar o seu filho. Mas o Senhor, aquele que nos criou, o eterno, o soberano, Ele jamais se esquecerá de você, meu irmão. Ele jamais se esquecerá de mim. Ainda que os meus pecados sejam como escarlate, ainda que os meus pecados sejam negros, o sangue que for vertido na cruz do madeiro pode me purificar de todo o meu pecado, de toda a minha culpa, e dizer que ainda que o choro dure uma noite inteira, pela manhã virá alegria. Mas ela é ovelha.
E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Qual é o aroma que é exalado por onde eu passo? Qual é o perfume que eu deixo por onde eu passo? Qual é as marcas que estão ficando nas histórias das pessoas às quais eu me relaciono com elas? Eu não estou falando que porque buscamos a perfeição. Mas eu digo uma coisa para vocês. Ele não pediu, ele ordenou que nós buscássemos essa perfeição. Aleluia. Eu não sou, mas eu tenho que ser, porque o dia que eu alcançar essa estatura, eu não vou viver mais aqui, porque eu vou para lá. Não estou falando que ser perfeito é ser melhor do que ninguém. Ser perfeito não significa estar acima de ninguém. Ser perfeito não é ocupar status ou posições humanas ou terrenas. Ser perfeito é alcançar a mesma estatura a qual o Cristo do Deus vivo disse que eu e você poderíamos ser. E Paulo disse bem claro, se você não pode ser imitador dele, então seja pelo menos meu. Aleluia. Será que nós estamos nessa altura? Glória. Será que nós estamos nessa estatura hoje? Será que nós podemos dizer para uma pessoa, olha, se você não é capaz de ser o Cristo, então seja como eu, porque sendo eu, você vai estar no caminho certo. Você vivendo como eu vivo, você não vai gerar desesperança, você vai gerar esperança por onde você passar. Se você não consegue ser o Cristo do Deus vivo ou semelhante a Ele, então pelo menos tente seguir os meus exemplos, porque os meus exemplos são os mesmos que Cristo disse que nós deveríamos praticar. Aleluia. E eu admiro aqueles que dizem, não, olha para Jesus. Lógico que eu olho para Jesus, mas são pessoas que estão olhando para mim e querem ver qual é o meu procedimento, qual é a minha atitude. Não é falar, faça o que eu falo, é dizer, viva o que eu vivo, porque o que eu vivo é o que Cristo viveria se estivesse aqui no meu lugar. Cristo em nenhum momento viveu como Deus aqui na terra, mas ele viveu como homem, para dar exemplo para nós de como viver e de como se relacionar, construindo e não destruindo, sendo esperança e não desesperança para as pessoas. Aleluia. E eu fico muito triste, irmãos, quando a gente começa a se relacionar com pessoas que professam ou dizem que professam uma fé em Cristo, mas que você não ouve da boca dele uma palavra de esperança, que você não ouve da boca dele uma palavra de fé, não ouve uma palavra de gratidão, a não ser murmuração, murmuração e murmuração. Maldizer, maldizer e maldizer, porque tudo é um motivo de maldizer e não de agradecer. E Paulo diz que ele aprendeu. Filipenses, todo mundo gosta de citar Filipenses 4, mas esquece do verso 11. Ele diz, eu aprendi a passar em toda e qualquer circunstância da vida. Eu sei ter abundância, mas eu sei também passar privações. Eu sei andar bem vestido, mas também eu sei o que é estar nu. Mas uma coisa eu digo para vocês, tudo eu posso naquele que me fortalece. Meu irmão, se você ainda não está podendo tudo, é porque você ainda não aprendeu a construir. Porque você não aprendeu o segredo ainda de enfrentar as dificuldades e mesmo no meio delas dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Aleluia! Porque eu não olho por vista, eu não ando por vista, nem por circunstância. Eu ando por aquele que vive e reina para todo sempre. Porque o meu Deus está vivo, o meu Deus não está morto. Aleluia! A nossa esperança, meu irmão, é vitória, sabia disso? Glória a Deus. Colossenses diz, Cristo em nós, esperança do quê?
Da glória. O que é glória? Vitória, meu irmão. Glória a Deus. Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós. Só gera uma esperança. A certeza da vitória. A certeza da conquista. A certeza de que ainda que os problemas sejam grandes, ainda que as aflições sejam muitas, eu sei que Ele vive. Aleluia. E ainda que eu viva ou continue vivendo, que seja Cristo. Mas e se eu morrer, aleluia, é sinônimo de vitória. O Aleluia. meu morrer é Cristo e o meu morrer é lucro, é ganho. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Nós sabemos para onde nós vamos. Ainda que se levante contra nós, ainda que se oponham a nós, há um rio cujas correntes alegram a morada. Glória a Deus. Aleluia. E quem está no meio dela? O Senhor Deus forte e poderoso. É Aleluia. o mesmo que está aqui, meu irmão. Aleluia. É o mesmo que age aqui. É o mesmo que trabalha em nosso favor. Aleluia. Podem os homens conspirar, pode o inferno inteiro se levantar, mas a palavra do Senhor diz que mesmo assim o inferno não prevalecerá contra a igreja que é do Senhor. Aleluia. Não importa o problema, não importa a dor, não importa a desesperança, não importa a enfermidade, não importa o laudo médico, não importa o diagnóstico, a minha esperança é a certeza da vitória. Sabe por quê? Aleluia. Porque Cristo em nós, a esperança é da glória. Aleluia. É por causa dele que nós vivemos, é por causa dele que nós nos movemos. Mas eu já alcancei, não, a obra está inacabada, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele não vai deixar a obra inacabada. Você pode estar passando por momentos de desconstruções, mas saiba de uma coisa: reformar, restaurar, implica em derrubar paredes, implica em mudança, implica em desconstruções de algumas áreas, para que se levante uma área nova, para que crie um ambiente novo, para que se estabeleça dentro deste ambiente um lugar de paz. Aleluia. O trabalhar de Deus é diferente de tudo aquilo que a gente imagina. O trabalhar de Deus é diferente de tudo aquilo que você idealiza. Sabe por quê? Porque todo mundo quer trabalhar com barro e ele trabalha com vaso. Glória a Deus. Independente de como ele esteja. Independente de qual seja a sua condição. E sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é perito em transformar cacos em vaso. Glória a Deus. Talvez você possa dizer, ou até pensar, que a sua vida está um caco. E eu digo, graças a Deus que está um caco. A minha vida está fragmentada, está destruída, graças a Deus. Sabe por quê? Porque agora que o oleiro vai trabalhar nesse vaso. É Aleluia. agora que ele vai pegar esse vaso que está todo quebrado, todo informe, e vai fazer de novo, conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia. Quando Paulo diz isso aos romanos, ele não estava falando acerca daquilo que as pessoas sabiam que era. Ele estava falando de algo que estava além daquilo que eles imaginavam. O povo romano era um povo muito inteligente. O povo romano é um povo muito racional. Como tem muito crente racional. Como Tomé, que se não vê, não crê. Se não ter certeza de que acontece. Às vezes as pessoas falam, não pode. Pode sim, irmão. Sabe por quê? Pode. Desde o Antigo Testamento tinha incrédulos. Como desde o Antigo Testamento tinha homens de Deus, mulheres de Deus, que eram usados tremendamente por Deus. Vocês lembram da história de Eliseu? De Geazi? Vocês lembram da história? Deu certo, funcionou. Mas não era de Deus. Ele não profetizou que ela ia ter um filho, e o filho morre. E o que ela faz? Ué, vou no
dono da obra. Eu não vou em quem fez a obra, eu quero saber do dono. Aí Eliseu, como homem que era, como qualquer um de nós, falou, sabe uma coisa, Geazi, vai lá na minha frente. E procura saber o que aquela mulher quer comigo, eu não tenho nada com ela. Mas aquela mulher não era boba. E o que ela responde? Com você eu não quero nada. Fala para o profeta vir aqui, porque foi ele, eu não queria. Eu sabia que eu não podia, ele falou que eu ia ter filho. E agora meu filho está morto, diz para ele que é com ele que eu tenho conversa. Meu irmão, não tem nada de errado profetizar. Não tem nada de errado você dizer. Mas tem uma coisa, seja homem, seja fiel ao Senhor, porque ele cumpre. E aí Eliseu chega lá e diz, e aí mulher? E aí, meu filho está lá em cima morto. Eu não falei para você que eu não queria filho? E você disse que eu ia ter filho? E agora? Ele morreu. O que Eliseu fez? Foi bater boca com ela? Foi tentar provar para ela alguma coisa? Foi ser racional? Ele subiu lá no quarto. E ele, Deus e o cadáver. Ele, Deus e o problema. Ele, Deus e a causa impossível. E ele disse, Senhor, o Senhor disse, e eu sei que o Senhor disse. Mas aí está o cadáver. O menino está aí, agora o que eu faço, Senhor? Senhor, tem misericórdia. E eu acredito que ele orava e dava uma olhadinha para o cadáver, nada acontecia. Deus disse para ele, sobe em cima dele. Tem coisa que Deus vai mandar a gente fazer que a gente não vai acreditar. Verdade. Tem coisa que Deus vai usá-lo, que os homens e a ciência não vai explicar. A razão, a lógica não terá interpretação. E o que ele faz? Se despiu, ficou nu, e o que ele fez? Obedeceu a ordem. E só saiu de cima quando? Quando o menino ressuscitou. Mas como que ele soube que ressuscitou? A temperatura começou a voltar no corpo. O cadáver estava gelado e ele começou a ser aquecido. A presença de Deus, por mais gelado que seja o coração, por mais duro que pareça o coração, quando a presença de Deus chegar com você, meu irmão, não tem frieza, não tem coração gelado, não tem alma morta que não volte a ter sentimento, a ter inteligência, a ter vontade e a declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Meu irmão, Deus quer um coração quebrantado e contrito, só isso que Ele quer. Aquela mulher perguntou para ele, Senhor, dizem o teu povo que é em Jerusalém. O meu povo diz que é em Samaria, onde que eu vou adorar o Senhor? Ele diz, sabe aonde você vai adorar ao Senhor? É aí dentro do seu coração. Sabe por quê? O Pai procura quem o adora em espírito e em verdade. Não é o lugar, é a pessoa. Aleluia. Não são ambientes, é quem você é e não aonde você está, meu irmão. É o que nós somos diante dele. Aleluia. Eu estou pronto, eu já estou preparado, lógico que não. Eu já sou obra acabada, não. Porque eu sei de uma coisa, aquele que começou na minha vida mais de 30 anos atrás, é o mesmo que vai completar. Ele não vai deixar. Aleluia. Não importa quantos anos, não importa quantas décadas já passaram, de uma certeza eu tenho, se ele começou a obra, ele vai terminar. Ele não vai deixar inacabada, não, meu irmão. Creia nisso. Ele está trabalhando em nós. Ele está tratando das nossas emoções. Ele está tratando das nossas memórias, da nossa lembrança. Minha esposa disse aqui, de uma memória, de uma lembrança. E eu quero dizer uma coisa, até da nossa memória, até da nossa genética, até da nossa genealogia, o Senhor cuida. Verdade, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E para quem se decepciona com a sua genealogia, eu quero dizer uma coisa.
Até o Cristo veio de uma genealogia deturpada. Veio da genealogia de Raabe, aquela prostituta. E dessa genealogia veio o Cristo do Deus vivo. Não importa de onde você veio, o que importa é quem é o Senhor sobre a sua vida. Aleluia! Quem é o Senhor sobre ti? Eu posso dizer para você aqui muitas coisas, mas eu quero dizer o que Paulo disse ao povo de Romanos. Não se conforme com esse mundo. Não se acomode a essa condição, a esse estado, mas faça a diferença. Romanos 12, 2. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus está trabalhando na nossa mente, Deus está trabalhando no nosso coração, Deus trabalha nos nossos sentimentos, Deus trabalha na nossa vontade, Deus trabalha na nossa inteligência, para que a gente não concorde com o que está aí fora, com as coisas terríveis que estão acontecendo aí. Ainda que o mundo esteja em trevas, eu digo para você, seja luz, porque aonde a luz chega, a clareza, a claridade, a brilho, a paz, a esperança. Aleluia, Deus. Podemos ainda não ter chegado lá, mas estamos no caminho certo. Podemos não ter terminado ainda, mas estamos em fase de acabamento. E muito em breve, em pouco tempo, eu tenho certeza que nós não estaremos aqui. Porque aquele que há de vir virá. E ele não tardará. Aleluia. Aquele que nos chamou pelo nome, aquele que nos escolheu no ventre de nossa mãe, ele nos tem reservado muito mais e além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Se você imagina que é bom, é muito melhor. Se você pensa que é glorioso, é muito mais glorioso do que você pensa. E aqueles que têm essa certeza e essa esperança, saiba de uma coisa, nós, em pouco tempo, estaremos lá. E como Ele é, nós o veremos. Por isso a fúria, por isso o ataque, por isso as afrontas, por isso as guerras, por isso as pelejas. E por isso que João disse, lá não é um lugar de covardes. Lá é um lugar para os corajosos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque aceitamos esse desafio. Porque nós cremos que aquele que começou a boa, ele é perfeito para completar em mim e em você. Basta que nós continuemos dependentes dele. Olhando para ele, o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, a nossa certeza é única. A nossa confiança é única. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós, vamos passar para os outros. Se tombarmos, se morrermos, é lucro, porque saberemos para onde iremos e com quem encontraremos. Porque aquele que nos chamou, aquele que nos libertou, aquele que nos escolheu, aquele que fez em nós, ele é poderoso. Efésios 3:21, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que está onde lá? Não, dentro de mim e dentro de você, através do Espírito Santo. Amém? Que vocês guardem, que nós guardemos esta palavra e que ela seja a verdade de Deus em nós e que por onde passarmos, aonde estivermos, haja comunhão, haja o congregar de Deus, haja essa coinonia e que as pessoas saiam diferente daquilo ou da forma como elas entraram pensando ou achando e dizendo, só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Eu quero orar com vocês nesse momento, agradecendo ao Senhor. Como eu disse, pelo privilégio, por essa oportunidade de partilhar essa palavra aos nossos corações. Deus, eu te agradeço, Senhor. Todos quantos puderam, Pai, estar ouvindo a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que traz vida a nós. Ainda que em alguns momentos da nossa vida
passamos por dificuldades, por desconstruções. Nós sabemos que é o Senhor derrubando paredes, é o Senhor tirando os entulhos para que uma nova construção seja levantada, para que haja um reconstruir de Deus no nosso caráter, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, para que elas possam não ver em nós mesmos, mas possam olhar em nós e ver a esperança que há em Cristo Jesus e a certeza da vitória, a certeza de que ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria virá pela manhã, porque o sol da justiça brilhará sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e te rendemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, Pastor Luiz. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.